Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque mais um dia nós podemos estar na casa do Senhor. Eu sou muito grato por estar aqui nesta noite. Confesso que eu cheguei aqui e já senti a presença de Deus. Estive em casa, glória a Deus. O problema é que é um pouquinho longe, né? Mas Deus vai preparar sempre o corpo para nós estarmos juntos. Amém? Coloca sua Bíblia um pouquinho no banco. Glória a Deus. Nesse momento, eu convido você a fechar os teus olhos. E eu convido você a adorar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Eu começo a chamar a presença do Espírito Santo para mais perto. Oh, glória. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Prepare nessa noite. Ainda quero pra Te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Por Tuas lágrimas meus olhos nem olhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Com as lágrimas meus olhos
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jeremias. Eita, Deus tremendo. Jeremias, capítulo de número 20. Glória a Deus. Esse convite da minha Juliana. Pela confiança, pastor Doraci. Glória a Deus. Sua esposa, pastor Liliana. Deus abençoe a família de vocês em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que busquei por esta palavra, mas o Senhor estava em silêncio a semana toda. O pastor subiu no monte, clamando ao Senhor, e Deus em silêncio. A madrugada estava numa vigília, e Deus em silêncio. De tarde, buscando a presença do Senhor, Deus em silêncio. Louvado seja Deus. Mas quando eu estava aqui, tinha uma palavra aqui. Aleluia. Sempre tem uma palavra reserva, preparada. Mas essa palavra ardeu em meu coração. Jeremias, capítulo de número 20. Verso de número 7. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 20, verso 7 em diante, que vai dizer assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porquanto a palavra do Senhor se tornou motivo de afronta e zombaria todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Glória ao nome do Senhor. Pode se assentar, adorando ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós compreendemos aquilo que Jeremias ele escreveu nesse texto. Nós precisamos entender o contexto em que isso aconteceu. Nós bem sabemos que Deus ele vai escolher o povo de Israel para ser o seu povo sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Certo dia Deus vai chamar um homem por nome de Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu vou fazer de ti uma grande nação. Aqueles que te abençoarem eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Mas nós vemos que Deus havia um propósito com a descendência de Abraão. Louvado seja Deus. A promessa ela vai passar para Isaac, depois para Jacó, o qual o Senhor vai mudar o nome dele para Israel. E nós vemos que através da vida de José, o povo de Israel, eles descem para o Egito, ao qual eles ficam 430 anos cativos naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo se lembrou de Deus e eles começam a clamar ao Senhor. E Deus ele vai se lembrar do povo que estava cativo. O Senhor ele vai levantar a Moisés com o braço forte para tirar o povo do cativeiro babilônico, do cativeiro egípcio, perdão. E nós vemos que Deus ele vai operar ali os sinais, maravilhas. Deus ele vai trazer as 10 pragas. Deus vai fazer o mar vermelho se abrir diante do povo. O povo tinha fome, Deus fazia a maná cair do céu. O povo tinha sede, o Senhor fazia água brotar da rocha. Louvado seja Deus. De tão grande era o cuidado com aquele povo. A palavra do Senhor vai nos dizer
que nem as vestes deles envelheciam. Aleluia. Porque o Senhor cuidava daquele povo. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, ao mesmo tempo, um povo de coração duro. Um povo que a palavra do Senhor vai dizer que tinha um coração obstinado, um coração teimoso. Um povo que se esquecia do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos dizer que nós podemos ser infiéis, mas o Senhor, Ele continua sendo fiel. Louvado seja Deus. O Senhor vai cumprir a promessa a qual havia para aquele povo. Eles adentram na terra prometida. Passa ali os tempos dos juízes. Começa o tempo dos reis. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que dependendo do rei que estava governando, ou eles traziam o povo para perto da presença de Deus, ou ele fazia com que o povo se afastasse ainda mais da presença do Senhor. O povo vivia uma inconstância espiritual na presença de Deus. Ora eles estavam adorando a Deus, ora estavam adorando a Baal, ora estavam fazendo a vontade de Deus, ora estavam fazendo a vontade da sua carne. E Cristo, Ele vai nos dizer lá em Apocalipse, através de João, que nós devemos, irmãos, ser quentes ou frios, porque o morno Ele vomita. Sabe o que significa? Significa que não adianta nós estarmos na casa do Senhor e nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Significa que não adianta no culto domingo nós trocarmos de roupa, tomarmos banho, passarmos perfume, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, se na segunda-feira nós estamos fazendo tudo aquilo que lhes agrada a Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Deus, Ele vai levantar profetas para trazer o povo novamente para a presença dEle. O reino do norte pecou de tal forma contra Deus, que a Bíblia vai dizer que eles foram espalhados pela face da terra. Deus os espalhou. E no reino do sul, o povo que restou ali, da descendência de Davi, Deus, Ele vai levantar a Jeremias. Glória a Deus. Para pregar, para anunciar, para dizer que o povo se arrependesse e voltasse novamente para os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos, irmãos, que a Babilônia, ela se levanta, e a Babilônia vai ser instrumento de Deus para fazer com que o povo voltasse para a presença. Mas certo é, irmãos, que independente da circunstância e da situação, Deus sempre tem um profeta para falar com o seu povo. Glória a Deus. Nós vemos que na primeira grande invasão babilônica, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome que nós conhecemos melhor, eles são levados para um palácio, como boca de Deus dentro do palácio de Nabucodonosor. O profeta Ezequiel é levantado no meio do povo que foi levado cativo na beira do rio, para profetizar ao povo que estava lá na Babilônia. E Deus, Ele vai levantar Jeremias em Jerusalém, no meio aos escombros, no meio ao caos, louvado seja o nome do Senhor, para trazer o povo para perto da presença dEle, e para gerar o povo uma esperança de que Deus restauraria novamente o reino de Israel. Louvado seja Deus. Mas acontece, irmãos, que fazer a vontade de Deus não é fácil. Acontece que você cumprir o ID do Senhor não é fácil. Você obedecer a Deus não é fácil. Paulo, quando ele vai ensinar acerca dos dons espirituais, no livro de 1 Coríntios,
falando sobre o dom de línguas, ele diz: olha, há tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. Meu Deus. Há muitas vozes no mundo. Nós estamos vivendo numa era, irmãos, de tempo em que muitas vozes têm se levantado contrários à palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. E são muitos os que têm se afastado da presença de Deus por ouvir essas vozes. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele é especialista, louvado seja o nome do Senhor, em fazer a vida do homem. Deus é especialista, glória ao nome do Senhor, em mudar a sua história, em te chamar, em te capacitar, em te usar, louvado seja Deus. Mas o adversário de nossas almas, irmãos, ele é especialista em distorcer a palavra do Senhor. É verdade. A Bíblia vai dizer que lá no jardim do Éden, Deus, ele vai virar para Adão e Eva e dizer: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando Satanás ele chega para Eva, ele vai distorcer aquilo que o Senhor havia falado. Ele vai dizer: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto de nenhuma árvore. Só que a proposta de Satanás, irmãos, ela é tentadora. A Bíblia diz que Eva viu que o fruto era um fruto desejável de se comer. E Eva preferiu dar ouvidos à voz da serpente do que ouvir aquilo que Deus havia falado para ela. E quantas vezes nós, irmãos, não temos preferido a dar ouvidos a tantas vozes, e nós não temos dado ouvido à voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Louvado seja Deus. Por toda a Bíblia, irmãos, isso vai se repetir. Abraão, como já foi citado aqui na mensagem, havia uma promessa sobre a vida dele, de que através da semente dele viria uma grande nação. Mas chega determinado tempo em que a promessa estava tardando em se cumprir. A Bíblia vai dizer que a esposa dele, Sarai, chega até ele e vai dizer: Abraão, eu sou estéril, então se deita com a minha serva. Aí, Abraão, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu não acho que talvez Sara foi mal intencionada, ela queria ver o marido dela bem. Mas até mesmo pessoas bem intencionadas, fora da direção de Deus, causam estrago. Quer outro exemplo? Pedro estava ali com Cristo, com os discípulos, e Jesus ele estava ali falando acerca do que iria acontecer. Ele diz: olha, o Filho do Homem ele vai ser entregue, ele vai morrer. E Pedro naquele momento ele repreende ao Senhor Jesus e diz: não, Senhor, não fale isso. Você acha que Pedro tinha má intenção em falar aquilo para Cristo? Ele amava Jesus, ele estava com Jesus, caminhava com Jesus. Mas aquela não era a voz de Deus falando. E Jesus ele vai repreender: para trás de mim, Satanás. Quantas vezes, irmãos, nós temos dado ouvido a tantas vozes, mas nós temos tampado os nossos ouvidos para a voz do Senhor. Glória a Deus. Porque Satanás, ele não vai chegar para você e oferecer aquilo que você não precisa. Porque quando ele chega até Jesus, quando ele estava ali no deserto para tentar Jesus, a Bíblia vai dizer que Satanás ele vai no ponto fraco de Jesus. Qual era? Comida. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele vai dizer: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Em determinado momento, Satanás vai virar para Jesus e vai dizer: Jesus,
Se você se prostrar diante de mim e adorar, olha, todos os reinos dessa terra eu te dou, o que é meu, foi me dado. Sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Olha, Jesus, o caminho que o teu pai escolheu para você é muito doloroso. Em outras palavras, você não precisa morrer na cruz, não. Se você se adorar diante de mim, eu dou os reinos da terra para você. Você não precisa morrer, não, Jesus. Você não precisa sofrer, não precisa ser traído, não precisa ser caluniado, não precisa ser perseguido, Jesus. É só você me adorar que eu te dou esse mundo todo para você. E quantas vezes em nossas vidas, irmãos, nós sabemos aquilo que o Senhor Ele tem para nós, mas nós preferimos ouvir os atalhos, as propostas de facilidades que o mundo ele tem. Louvado seja Deus. Jeremias, irmãos, ele foi chamado para pregar para um povo de coração duro, um povo ao qual ele pregava, ele anunciava, ele dizia aquilo que Deus mandava, e o povo continuava da mesma forma. E Jeremias, ele foi perseguido, Jeremias, ele foi preso, Jeremias foi torturado, Jeremias passou por poucas e boas por ser obediente àquilo que Deus ele tinha na vida dele. Aleluia. Então ele vai declarar: eu disse, eu não me lembrarei mais dele. Ele dizendo o Senhor, e eu não falarei mais no seu nome. Mas ele vai dizer, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso mais. O Senhor está falando com pessoas aqui, que por um momento, que por um momento tentou olhar para trás, mas assim como Pedro declarou em João 6, Jesus ele vai trazer um discurso duro, e ele vai dizer: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E a Bíblia vai dizer que toda aquela multidão que foi atrás de Jesus por causa dos milagres, eles vão embora, e ficam somente os 12 discípulos, e eles dizem para Jesus: Jesus, essa palavra é dura, quem pode suportar? Mas Jesus ele vai dizer: se vocês querem ir, podem ir também, porque a verdade de Deus ele não muda para massagear o ego de ninguém. E o que está sendo pregado hoje em dia em muitos lugares é um Jesus que é só amor. Mas o escritor de Hebreus vai nos dizer que Deus ele é fogo consumidor. A palavra do Senhor vai nos dizer que até mesmo aquilo que sai das nossas bocas, nós vamos prestar contas diante de Deus no dia do juízo. E Jesus disse: olha, se vocês quiserem ir, podem ir. Aí Pedro vai virar e vai dizer: mas Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. Quantas vezes você já tentou parar? Quantas vezes você já tentou fazer a sua vontade? Quantas vezes você disse: não tem mais jeito, não dá mais, não é para mim, ou por até mesmo por um momento você até conseguiu, mas você não tem mais paz.
Porque o Espírito Santo, recebe a canta labadácia, Ele está te chamando de volta. Ele estava dizendo novamente: lança a rede, louvado seja Deus, porque há uma palavra sendo liberada do altar nesta noite, para vidas aqui. Talvez você tentou, você falhou, você desistiu, mas Deus ele está falando: se levanta e joga novamente a rede, porque eu me responsabilizo. Rebaia, sebe a labadácia. E Jeremias, em meio a tanta perseguição, ele vai dizer: olha, eu tentei parar de falar, eu tentei parar de profetizar, eu tentei me esquecer do Senhor, mas isso foi como um fogo em meus ossos. Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, não é fácil. Porque pregar a verdade no mundo, onde as pessoas preferem ouvir uma mentira, é muito mais cômodo. Mas Jeremias, ele não sabia viver longe da presença de Deus. Aleluia. Ele não sabia viver na desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Davi ele erra, ele peca feio. Mas no momento em que ele é corrigido pelo Senhor através do profeta, ele se arrepende. No Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, não apartas de mim do teu Espírito Santo. Ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Porque Davi não sabia viver longe da presença de Deus. Aleluia. E Jesus ele disse: entrem pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram nela. E Jesus, dizendo aos discípulos, ele vai falar assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Porque aquele que não deixar tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. E muitos têm se enganado, achando que estão vivos, mas estão mortos. Muitos estão dentro da igreja, assim como aquelas 5 virgens loucas, aguardando o noivo, aguardando o esposo, mas o azeite já acabou faz tempo. Meu Deus. Mas Deus me trouxe lá de socorro, louvado seja Deus. Glória a Deus. Para te dizer que o Senhor Ele te chama. O Senhor me trouxe de socorro, louvado seja Deus. Para te dizer que Deus Ele te chama novamente. Porque tem pessoas que tentam buscar a felicidade em tantos lugares. Muitas vezes nós tentamos buscar a felicidade em pessoas, em ambientes, mas a alegria verdadeira, a paz verdadeira, nós só podemos encontrar nele. Louvado seja Deus. Porque ele disse: olha, eu sou aquele que tem água viva, eu sou a fonte da água viva. Jesus disse: louvado seja Deus. Só que tem muitas pessoas que estão secas e estão buscando matar a sede em fontes contaminadas. Mas Deus Ele está nos tomando nesta noite. Glória a Deus. Porque chega de viver longe da presença. Glória
Deus. Chega de viver segundo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. O Senhor tem chamado, irmãos, porque não tem mais tempo. Irmãos, os sinais já estão se cumprindo. Jesus, Ele está voltando. Você esperando ou não, você crendo ou não, Jesus, Ele está voltando. Louvado seja Deus. E não há mais tempo de nós brincarmos de servir a Deus. Bendito Deus, aleluia. Não há mais tempo. E Deus está levantando uma geração que não sabe viver longe da presença dEle. Oh, aleluia. Deus, Ele está levantando uma geração. Deus tem despertado crentes, pessoas, aleluia, para se posicionar como soldados na presença dEle e buscar, aleluia, fazer a vontade do Senhor. Pastor Vinícius, isso significa que eu vou ser perfeito? Pastor, isso significa que eu não vou mais errar? Mas a graça de Deus, ela nos basta. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você tenha procurado em tantas coisas, em tantos lugares. Talvez você tenha tentado se enganar a si mesmo, achando que dá para viver sem fazer a vontade dEle, achando que dá para viver sem cumprir o chamado dEle. Louvado seja Deus. No ano de 2023, Deus, Ele me quebrou. Aceitei a Jesus no ano de 2013, final do ano de 2013, me converti, conheci os caminhos do Senhor. E desde sempre Deus, Ele levantou profetas comigo para dizer acerca do meu chamado. Após passar por muitos processos, problemas interiores, no ano de 2023, Deus, Ele recolheu meu irmão de 11 anos. Mas o Senhor já havia dito um tempo atrás que ia levar ele antes dele se corromper. Louvado seja Deus. Porque às vezes, irmãos, nós questionamos a Deus por coisas que acontecem em nossas vidas, mas Deus é aquele que enxerga além do que nós entendemos. Deus é aquele que sabe, ainda que a nossa visão é momentânea, mas a visão do Senhor não é. Louvado seja Deus. E no meio, irmãos, de luta, de provação, de depressão, de tantas coisas, um dia eu estava no monte orando e Deus levanta uma missionária, ela vem marchando até mim. Deus toma a boca dela e começa a falar comigo e dizia que Deus estava me quebrando para me fazer um vaso novo na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. E aquele, irmãos, foi prova. Foi prova. Foi prova. E eu lembro que um dia eu estava na porta da igreja. E Deus, Ele falou comigo acerca do chamado pastoral. E eu falei, estou ficando doido. Não é Deus que está falando comigo, eu estou ficando doido. E naquela luta, irmãos, porque eu tinha outros planos, porque eu queria viver os meus sonhos, porque eu queria fazer a minha vontade. E enquanto eu lutava, gastava recurso, tempo, saúde, em busca dos meus sonhos, a minha vida ela só patinava. A minha vida ela só andava em círculos e nada acontecia, estava tudo parado. Meu Deus. E eu lembro que eu tinha um sonho. E nesse sonho eu estava numa igreja e começava uma guerra. E começava a passar então na frente daquela igreja vários soldados fardados.
E diziam: Vinícius, vem, você foi alistado para a guerra. E eu dizia: não, eu não vou. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não vou para a guerra. E eles: não, mas você foi alistado. Eu falei assim: eu não vou. Isso, no final do sonho aparece um general e ele diz para mim assim, um general do exército: você não vai mesmo para a guerra? Eu disse: não. Então ele me disse: o que você vai fazer com todos os dons que eu te dei? Você vai jogar fora? Deus deixa nem responder, já cortei naquele susto. E passando por processos, o Senhor me levou até um retiro, vou dizer assim, chamado A Cabana, que acontece em Parelheiros, aqui em São Paulo, em setembro. É algo de Deus, irmãos. São dois pastores de Goiás, Assembleia de Deus de Goiás, ao qual o Senhor, através de uma visão, Deus ele mostrou esse projeto da cabana. E Deus mostrou como um túnel, em que um anjo vinha, pegava um crente, atravessava por esse túnel e levava do outro lado. E a pastora perguntava: mas Deus, o que é esse túnel? E Deus dizia: é o túnel do aceleramento. Porque eu tenho um poder para derramar sobre a minha igreja brasileira, mas a minha igreja brasileira é uma igreja de meninos, e eu não dou poder para meninos. Então Deus deu esse projeto acabando, que são 7 dias em que é tratado caráter, chamado e avivamento. E eles rodam o Brasil, irmãos, cada vez eles estão num estado diferente. Eles têm base missionária, tem escola de missões, base missionária na Ilha de Marajós, na África, enfim. E no primeiro dia, irmãos, eu fui sem conhecer ninguém. No primeiro dia, no primeiro culto à noite, eu abracei mais 2 jovens e sem ninguém perto, sem ninguém intercedendo, no meio da adoração, foi os 3 jovens para o chão ao mesmo tempo, com o poder de Deus. Enquanto eu estava no chão, pastor, Deus ele abriu a minha visão e começou a mostrar o meu primeiro amor. Deus começou a mostrar eu pregando na escola, começou a mostrar eu indo fazer evangelismo na rua sozinho, começou a mostrar eu abrindo a chave da igreja para orar na igreja, subindo ao monte para fazer sozinho, porque não tinha ninguém para orar comigo. E o Espírito Santo ele me dizia assim: filho, estou eu te levando de volta, louvado seja Deus. Um outro dia, uma dinâmica, eu estava com um pastor de Brasília, e Deus me usou para falar com ele, e ele me segurou e disse: Vinícius, Deus está mandando eu orar por você e te passar a unção pastoral. No culto à noite, Deus está mandando outro pastor que eu nunca vi na vida, no momento da adoração, e Deus toma a boca dele e diz: filho, você é pastor e não é do seu jeito, é do meu. Aleluia. Não é no seu tempo, é no meu, e eu tenho pressa, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E Deus começa então, irmãos, a mover. Eu começo a receber profecia até por SMS de irmã que não tem nem rede social, que só ora na vida. E aonde eu ia, Deus levantava profeta e falava. E eu lembro, irmãos, de uma oração que eu fiz a Deus, que foi a oração mais dolorida da minha vida. E eu disse: Deus, a partir de hoje eu não faço mais a minha vontade, eu faço a tua. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos. E ainda que doa, Deus, que a sua vontade seja feita, porque eu não dou mais um passo sem o Senhor falar comigo. Aleluia, glória a Deus. E a partir dessa oração, irmãos, as coisas começaram a fluir na minha vida, louvado seja Deus. E Deus ele fez um mover. Deus fez um reboliço, irmãos. Nossa igreja de Socorro vai completar 2 anos, a qual nós temos visto o milagre, o poder de Deus, libertação, cura. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem despertado um povo para fazer
a vontade de Deus para você. E é loucura, irmão, sabe por quê? Porque Deus ele me chamou solteiro. Sabe por quê? Porque Socorro é uma cidade idólatra. E as igrejas só tem religiosos. Meu Deus. E é loucura porque eu nunca quis ser pastor. Meu Deus. E é loucura. Só que Deus ele não age segundo a lógica humana. É verdade. Talvez você olhe para a tua vida e acha que nada está dando certo. E parece que nada está dando certo. Mas experimenta ouvir a voz do Espírito Santo e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Porque eu posso dizer para você que eu não me arrependo. Eu posso dizer para você que o momento de maior prazer da minha vida é quando eu estou em cima do altar pregando a palavra. Aleluia. É quando eu estou visitando, quando eu estou orando por alguém, quando eu estou evangelizando. Louvado seja Deus. O momento de maior alegria e prazer da minha alma é de estar fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. E talvez você tenha fugido daquilo que Deus ele tem para você. Meu Deus do céu. Mas eu posso te afirmar que você só vai encontrar aquilo que você está procurando quando você levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade, não mais a minha. E no meio dessa caminhada, irmãos, arremesse. E no meio dessa caminhada, louvado seja Deus, a perseguição. E no meio dessa caminhada, a mentira ela se levanta, a calúnia se levanta. Mas Jesus disse: se mentirem contra você, se te caluniarem, se te perseguirem, você é feliz, você é bem-aventurado. Louvado seja Deus, e grande é o seu galardão no reino dos céus. Então não se preocupe com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Não se preocupe com o que vão dizer ou deixar de dizer. Não se preocupe com as pedras que vão vir no meio do caminho. Louvado seja Deus. Porque se Deus ele te chamou, Ele se responsabiliza sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é o Senhor, irmãos, quem tem mandado eu contar isso aqui, esse testemunho nessa noite. Será que você tem feito a diferença aonde você está? Será que o teu vizinho, no momento de crise, ele pode bater na porta da sua casa porque sabe que ali tem um homem ou uma mulher de Deus? Será que no teu trabalho, nos teus estudos, na sua família, na parentela, na roda de amigos, as pessoas podem olhar para você e podem saber que ali existe um homem ou uma mulher de Deus? Glória a Deus. Porque irmão, a igreja passou por um período de mornidão. A igreja brasileira se acomodou. Mas Deus ele tem chamado inconformados. Louvado seja Deus. Deus ele tem chamado pessoas que não se conformam mais em viver o raso. Deus tem chamado pessoas que não se conformam mais em viver sem a presença de Deus. Deus tem chamado pessoas que não querem mais fazer a sua vontade, mas querem fazer a vontade daquele que chamou. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem te chamado nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, para que através da sua vida o Senhor ele venha operar e a vontade dele venha a ser estabelecida sobre a terra. Louvado seja Deus. Deus ele está te chamando nesta noite para que você venha aceitar o chamado a qual há sobre a sua vida, porque existem almas que estão aguardando pelo teu posicionamento. Existem almas que estão perecendo e estão aguardando por um posicionamento seu. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu não queria pregar isso. Meu Deus.
Mas Deus, ele mostra que está falando com pessoas aqui nessa noite. E até quando mais você vai relutar contra aquilo ao qual o Senhor tem falado com você? Meu Deus. Até quanto tempo mais você vai ignorar a voz do Espírito Santo te chamando de volta? Até quanto tempo mais Meu Deus. você vai viver como se não importasse, as coisas espirituais não importassem? Quanto tempo mais? Mas o Senhor é poderoso para fazer tudo novo na sua vida. O Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que Ele prometeu. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore que foi cortada. Louvado seja o Senhor Jesus. Se coloque de pé nessa noite. A Bíblia diz que é o cheiro das águas. Ela volta a brotar da água como as plantas. É o cheiro das águas do Espírito. Levante o roviando a lavadara séria. Que você volta a ter vida novamente. Porque Jesus, no capítulo 7 de João, no último dia das festas dos tabernáculos, ele vai chegar diante da multidão e vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja Deus. Então, se você tiver sede nessa noite, Jesus, ele está aqui e ele é a fonte de água da vida. Anaite cala sobre desce. Porque tem pessoas que têm vivido debaixo de depressão, tem pessoas que têm vivido e já se conformaram com a enfermidade, e já se conformaram com situações a qual o inimigo que tem falado não é o Senhor, revela sérias. Mas Deus, nesta noite, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem precisa de um renovo do Senhor, vem aqui na frente. Quem nesta noite cansou de viver segundo os seus próprios desejos, cansou de bater com a cara na parede, Eita Deus tremendo. e nessa noite você quer aceitar o chamado do Senhor na sua vida, vem aqui que eu quero orar por você. Louvado seja Jesus. Tem pessoas que estão relutando, mas o Espírito Santo me mostra corações. Você que já viveu tudo que você tinha para viver, que o Senhor te chama para que você venha ter novidade de vida na presença dele. Você diz assim: um dia eu vou. É chegado o dia. É chegado o dia qual o Senhor te chama. Labassore canta lamanás. Aleluia, Jesus. Xerebia laman chorobios curican arabia daras dela badaras. Mantuide cantarai erevas uride calabadaias. Louvado seja Deus. Coloque a mão no teu coração. Se você quiser, durante a oração, vem aqui na frente. Deus diz que tem pessoas que precisam receber oração nesta noite. Louvado seja Deus. Remédios, orelhica, talamanás.
Juliana, Deus ele chama você para pegar a mão na arte. E o Senhor já tem falado com você. Ele passou e canta lá na nós. Você não entendeu o porquê de tanta perseguição muitas das vezes, mas é por conta daquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Porque através de ti, o Senhor vai trazer pessoas para Deus. Através de você, daquilo que sai da tua boca, que pessoas serão impactadas através do Evangelho, porque Deus ele te deu um dom para falar com as pessoas. E muitas vezes você passou por perseguições dentro da igreja, por tantas coisas. Você quis parar e você não conseguiu parar, e você foi. Mas Deus está dizendo que é chegar um tempo, louvado seja Deus, que para você assumir aquilo que Deus ele colocou nas tuas mãos, porque através de ti, não somente essa igreja, eu vejo outras igrejas, outros ministérios. Deus ele vai te direcionar, porque pessoas vão conhecer Jesus através de você. Pessoas afastadas, muitas vezes desesperadas, vão chegar até você atrás de um socorro, atrás de uma direção, e o Senhor ele vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento. Louvado seja Deus para falar com essas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, é uma resistência espiritual muito grande para que essa igreja não abrisse. Uma resistência espiritual, uma batalha espiritual travada para que esse escudo não acontecesse. Louvado seja Deus. Mas quem abriu esse ministério foi Deus. Aleluia. E tem pessoas que saíram ainda apontando e dizendo que você estava sem direção, mas quem chamou foi Deus. E quem abriu essas portas foi Deus. Ele é baraque a soberana. E Deus diz: bota a igreja em oração. Remete a lavar que eu sou, porque através da oração desta igreja, Deus vai transformar todo mundo. Louvado seja Deus. Através do clamor deste povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Talvez você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual a sua história, mas eu quero nesse momento que você faça uma oração sincera diante de Deus e fala para Ele: Senhor, é isso, Senhor, meu coração não é isso, Senhor, eu até quero, mas eu não consigo, Senhor, eu não tenho mais fé, acrescenta a minha fé. O Senhor não quer ouvir palavras bonitas, mas Ele quer um coração sincero na presença dEle. E eu convido você a orar ao Senhor. Eu convido você a, se quiser se prostrar, se prostrar. Se quiser chorar, chore. Se quiser pular, pule. Se Deus mandar você abraçar alguém, abrace. Louvado seja Deus. Mas comece a falar com o Senhor. Se precisar pedir perdão, Ele peça. Peça a direção. Peça, Senhor, cale todas as vozes, Senhor, mas me faça sensível à Tua voz. Senhor, esse é o meu pecado. Eu preciso renunciar. Me ajuda a falar com Ele. Você está na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você tem liberdade na presença dEle, louvado seja Deus. Pedi para eu colocar um louvor. Nesse momento você começa a clamar a Deus. E nesse momento não se preocupe com quem está do teu lado, com quem está do outro lado.
Mas fale com teu pai. Às vezes você se enfiou numa situação que parece que está tudo amarrado. Deus está falando com alguém aqui. É como se estivesse no meio de um bolo, assim, uma linha, tudo amarrado. E você acha que não tem mais jeito. E você acha que não tem mais jeito. Mas Deus é aquele que faz tudo novo. Deus é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que desembaraça tudo aquilo que está embaraçado. Deus é aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas basta um posicionamento de Deus nesta noite. Tocando ao Senhor. Tocando ao Senhor neste momento. Então fale com Ele, louvado seja Deus. Xereba sai, decanta, lavadara sai. Falabiaço, redecante, arai, rebalavax, rebalavadara. É cheia de majestade. Direito, levanta, dos Pai. Aquilo Pai Costa mandou pregar, eu preguei. Jesus já está parado, não volta vazia, Senhor Deus. Então é o Espírito Santo vai quebrando agora esse coração do mundo. Você vai nesse momento, meu Deus, de encontro, Pai querido, aos corações dos conselhos que aqui estão. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando muralhas, Senhor. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda espírito de depressão. Em nome do Senhor Jesus, toda espírito de paralisação espiritual que caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Alai, xarabacantoloi, decanta, lavadara, sépia. Espírito Santo, és aquele que sonda, Senhor. Tu és aquele Senhor que conhece. Tu és aquele que entende, ó Pai, o íntimo do coração do homem, Senhor. Então, Deus, vai visitando neste momento, ó Pai, cada coração, Senhor. Vai visitando o Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus, eu peço o Senhor se libertar da tua face da noite. Eu peço o Senhor traga a cura corações aqui, meu Pai. E glorifica o teu nome, meu Deus. Em nome santo de Jesus, ó Pai, que nos abençoe. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai.